Olá, alunos dos quintos anos. Bora fazer correção de português? Sim! Pegue aí o seu livro, O Aprender, volume 3. E vamos lá. Hoje, páginas 36, 37 e 38. Continuando aquele assunto sobre resenha crítica, que é o quê? Resenha crítica é um gênero literário onde a pessoa apresenta o assunto, faz a descrição do que ela vai falar e depois ela dá a opinião dela, argumenta sobre a opinião dela, tentando te convencer, sim ou não, se você vai ser influenciado ou não, aí é com você. Isso mesmo, resenha crítica. Mas antes da gente começar, olha aqui, ó, o Fala Meu Nome Pro, sim! Na linha listinha de Fala Meu Nome Pro tem a Pro Mariane, o Luiz Felipe, a Ana Beatriz, a Yasmin Corato, a Mari Guedes, o Henrique, tem também, olha aqui, ó, o Pedro, o Bênio, o João Vitor, a Fernanda Rafaela e a Pro dela, a Pro Luciane, e a Isabelle Sofia, que é aluna da professora Silvia Ortega. Tudo bem, minhas queridas? Sim, você quer fazer parte da minha listinha? Fala Meu Nome Pro? É muito fácil. Coloque o seu nome ali embaixo nos comentários e o nome da sua escola, que eu coloco você aqui na minha listinha. Vamos lá? Então, se inscreve no canal, manda o link aí para os seus colegas, para a sua professora, e a gente vai estudar junto, beleza? Então, bora começar? Sim, bora começar. Páginas 36, 37 e 38. Oh, vamos lá? Sim, vamos lá. Pessoal, vocês se lembram que na última aula nós assistimos o vlog da Manu, que falava sobre a resenha do filme Crush à Altura? Sim. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ler isso aqui, ó. A primeira atividade é, olha só. Leia o título da resenha, o título. Antes de ler a resenha, vamos ler o título. Olha só, o título é Melhores Amigos para Sempre. Um dos melhores jogos de 2020. Primeira coisa, antes de ler a resenha, vamos ler só o título. O título é Melhores Amigos para Sempre, um dos melhores jogos de 2020. Então, peraí. Pessoal, fui pesquisar esse jogo aqui, ó, Melhores Amigos. Deixa eu mostrar só um pedacinho para vocês. Olha, esse é um vlog. Beleza, quero ver se tá vendo? Mais um vídeo. O jogo de hoje é Melhores Amigos. Vocês conhecem esse jogo? Eu não conhecia, né? Meu Deus do céu. São os alienígenas. Agora tá fácil. Quero ver depois. Deixa eu achar o volume do jogo. Ficou um pouco alto o volume do jogo. Tem os caminhos lá que eles vão. Eu não sei, eu nunca joguei esse jogo, não. Vocês já jogaram? Bom, enfim, esse joguinho aqui, ó. Meu Deus, olha aí, duas no que eles vão fazer. Ok, calma, eu vou resolver fazer. Tem que se pegar. Vai na sua frente, rapaz. Bom, esse joguinho aqui, tá? Eu nunca vi esse jogo não, mas é isso aí, vamos lá. Bora lá. Bom, lendo esse título aqui, Melhores Amigos para Sempre, que é o nome do jogo, um dos melhores jogos de 2020. O que você acha que vai falar esse joguinho aqui? O que você acha que fala sobre isso? Só de ler o título. Sobre amizade? Sobre um jogo? Não dá muito pra saber, né? Melhores Amigos para Sempre. Deve ser sobre amizade. Eu acho que é. O outro. O título traz pistas sobre a opinião do autor. Lendo o título, a opinião do autor está no título? Eu acho que não. Porque ele fala aqui, ó. Um dos melhores jogos. Se você for ler assim, ó, quer dizer, ele acha que é um dos melhores jogos? Não dá pra saber. Ou isso aqui é um dado. Ó, isso foi feita uma pesquisa e foi eleito um dos melhores jogos. Então, na dúvida, eu vou colocar não aqui, porque não dá pra saber. Como poderia ser o título caso o autor não gostasse desse jogo? Poderia ser Melhores Amigos para Sempre. Um dos piores jogos de 2020? Ou se não assim, ó, Melhores Amigos para Sempre. Mas o jogo, nem tanto. Bom, enfim, é isso aí. Aqui a gente vai colocar... Você forma uma frase aqui, ó. Se o autor não gostasse do jogo, como seria esta frase? Vamos responder? Vamos lá. Prontinho, colocamos as respostas. Aí, quer que eu volto lá para vocês verem a resposta? Aqui, ó. Sobre amizade, ou sobre um jogo, ou sobre jogos, né? Coloquei sobre amizade. Aqui.
Achei que não traz pista se o autor gostou ou não, porque o título pode ser um dado estatístico ou pode ser a opinião dele. Então, na dúvida, coloquei não. E o título, se ele não gostasse do jogo, eu coloquei Melhores Amigos para Sempre, um dos piores jogos de 2020. Mas se você tiver uma outra ideia aí de frase para você colocar, pode colocar, não precisa copiar da Pro. Vamos ler a resenha então? Sim! Então vamos lá. Melhores Amigos para Sempre, um dos melhores jogos de 2020. Resenha enviada para o Jornal da Escola em 1/10/2020, produzida por Luiz Henrique B. O jogo Melhores Amigos para Sempre, MAS, é um jogo em que 10 amigos estão em uma cidade fantasma e precisam sobreviver ao ataque de zumbis. No entanto, um dos amigos não é tão amigo quanto a gente pensa. Ele é um zumbi infiltrado que vai matando cada um dos amigos. O que ele está fazendo aqui? Está fazendo um resumo, não tá? Ele resumiu o jogo pra gente. Beleza? Até agora ele resumiu aqui. Ó. Agora olha só como ele muda. Ó. O mais legal para ele. Então ele vai começar a dar a opinião dele. Então vamos lá. O mais legal é que a gente joga online com os nossos amigos de verdade. E podemos ir conversando durante o jogo. Vocês viram que no vídeo que eu passei para vocês, dá para ouvir a conversa dos jogadores. Na época do lançamento, o MAS não fez tanto sucesso assim, mas durante a pandemia, vários jogadores... Então aqui ele está descrevendo, ele continua a descrição. Ele estava descrevendo, parou, deu a opinião dele, agora ele voltou a descrever. Ó, na época do lançamento não fez tanto sucesso, mas durante a pandemia, vários jogadores famosos começaram a fazer vídeos ao vivo, jogando. Assim, milhões de pessoas acabaram gostando. Parou, a opinião dele de novo, ó, como eu. Opinião dele. Alguns dados sobre o jogo. Aí aqui ele vai falar dados sobre o jogo, vai continuar descrevendo o jogo. Foi lançado em 15 de agosto de 18 para celulares, 17 de setembro de 18 para computador. É indicado para crianças de 8 anos em diante. Já atingiu cerca de 94 milhões de downloads, só nos celulares. Então, isso aqui, descrevendo o jogo. Agora, ó, ele muda de novo. Ó. A opinião dele. Eu acho... Quem que acha? O cara que escreveu, o Luiz Henrique. Eu acho que é um jogo muito irado, já que trabalha bastante a estratégia e a habilidade de tentar adivinhar quem é o zumbi infiltrado. O mais legal para mim é poder jogar com os amigos. Para você conseguir jogar bem, não adianta só saber apertar alguns botões. Na hora certa tem que saber pensar. Para mim, o único problema é que quando a gente joga em sala pública com pessoas que não conhecem, e também quando a pessoa que morre no jogo sai e conta quem é o infiltrado. Então vamos lá. O que ele fez aqui? Fez a descrição do jogo aqui, ó. Descreveu aqui o jogo, né, as características, descreveu tudo sobre o jogo e deu a opinião dele. Falou que é mirado, que é legal. Então, usou argumentos para convencer, tentar te influenciar que o jogo é legal, que é irado, que você deve baixar aí no seu celular. Muito bem. Aí, o que ele pede aqui? Ó? Em amarelo, os trechos em que o autor... Deixa eu pegar aqui o amarelinho. O que o autor descreve o jogo, tá? E em verdinho, vou pegar o verdinho, os trechos em que o autor opina, que ele dá a opinião dele. Beleza? Vamos ver aqui como é que vai ficar? Então, vamos lá. E ficou assim, de amarelo, onde ele está descrevendo o jogo, e de verde, onde ele dá a opinião dele. Beleza? Certo. Então, olha só. Na resenha crítica, é assim, ó, funciona assim. O autor apresenta o assunto que ele vai falar, o material, a música, o filme, o jogo, ele apresenta para você. Ele faz ali uma descrição do que é aquilo ali que ele vai te apresentar. Então tá ali, ó, tá vendo? Ele tá apresentando para você. Depois ele vai dar a opinião dele, argumentando, justificando porque é tão legal, porque é tão bacana, porque é irado, porque é maravilhoso, porque é surpreendente. É a opinião dele. Então, ele vai dar a opinião dele justificando. Tá? E aí ele se posiciona contra ou a favor, aquele super a favor do jogo, né? Tentando influenciar o leitor. Tá bom? Isso é uma resenha crítica. E foi tudo isso aí que esse menino fez, o Luiz Henrique B. Então, bora para a página 38. Até agora, facílimo, 38. Vamos lá. Qual a opinião dele sobre o jogo? Ele considera o jogo irado, muito legal, bacana, show,
100%. A partir do texto que a gente acabou de ler, o que é uma resenha crítica? O que é uma resenha crítica? É um texto utilizado para quê? Para descrever, analisar e comentar um determinado assunto. Comentar dando a opinião de um determinado assunto, de um objeto, não importa, né? Qualquer variado. Qual a função do texto, gente? Argumentar a favor ou contra aquele assunto. Ele vai jogar lá o assunto para você e ele vai dizer se ele é a favor e por quê. Argumentar é o quê? Dizer se é a favor ou contra e dar uma justificativa. Então, vai argumentar. Tá? Então, a função da resenha é o quê? É isso daí. É você se posicionar contra ou a favor, argumentando. Beleza? Vamos responder aqui a C, a B, a C e a D? Vamos lá. Foi. Vamos lá. Letra B, C e D, respondidos. Certo. Agora vamos lá. Releia o trecho em que Luiz Henrique explica que não gosta do jogo. Então ele fala assim, para mim, o único problema é quando a gente morre em sala pública, com pessoas que não conhece. E também quando a pessoa que morre no jogo sai e conta quem é o infiltrado. Pergunta, o que essas palavras têm em comum aqui? Ó? Único, pública e também. Único, público e também. Observe essas palavras aí e me diga o que elas têm em comum. Vamos lá? Pensa aí. Tô esperando. Pensa. O que as palavras único, pública e também têm em comum? E aí? Observe as palavras. Todas elas são acentuadas. Isso mesmo. Escreva aqui. Todas elas são acentuadas. O único tem acento. Pública tem acento. Também tem acento. Circule a sílaba tônica. Qual que é a sílaba mais tônica? Mais tônica. Ah, meu Deus do céu, qual que é a sílaba mais tônica? Não! Qual que é a sílaba mais forte? A sílaba mais forte da palavra é a sílaba tônica. Então, olha só. A sílaba mais forte é a sílaba acentuada. Tá? Quando você tem o acento, é muito simples. A sílaba tônica é aquela mais forte, é a acentuada. Único. Pública. Também. Tá? Então, já fizemos. Circule a sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Quando a palavra é acentuada, é sempre a sílaba que tem o acento. Sílaba tônica é a sílaba que tem o acento. Tá bom? Mas e quando a palavra não é acentuada? Então, eu tenho que saber qual é a sílaba mais forte. Por exemplo, a palavra... escolhe uma palavra ali, ó. Jogo. Não estava falando jogo? Olha lá. Jogo. Como eu vou saber qual é a sílaba tônica da palavra jogo? Quando eu falo a palavra jogo... Não, pera um pouquinho. Pera só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, já separando as sílabas. Quer ver? Jogo. Muito bem. Quando eu falo a palavra jogo... jogo não tem acento. Como é que eu vou saber qual que é? Assim, ó. Quando você fala a palavra jogo, você fala jogo ou você fala jogou? Pensa. Eu gosto muito desse jogo. Ou senão eu falo, eu gosto muito desse jogou. Alguém fala jogou na vida, gente? Não. A gente fala jogo. Então, aqui, qual é a sílaba mais forte? É o jô. Aqui, ó, jô. Não tem acento, mas eu sei, porque é aquela sílaba que eu falo mais alto. Jogo. Jogou. Não tem nada a ver. Livro. Ou livró. Gente, abre o livró. Ninguém fala livró. Todo mundo fala livro. Não tem acento, mas eu sei qual é a tônica. É o li. Celular. Vamos falar celular. Celular. É o lar. Celular. Borracha. O que é borracha? Não é não é o rá. Borracha. Não é o rá, é o chá. Borrachar. A P me empresta borrachar? Ninguém fala borrachar. A gente fala o quê? Me empresta borracha. Então é o rá. Então vamos lá. Voltando, sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Porém,
quando elas têm acento, elas ajudam a gente, né? Porque é sempre a sílaba acentuada. Então, circulamos aqui acentuada. Ok? Então, posso tirar o jogo daqui. Qual delas são acentuadas segundo a mesma regra? Vocês estão vendo que único e pública tá de um jeito e o também tá de... Olha aqui, ó. O único, público, também tá até aqui embaixo uma da outra. Agora, olha o também, tá lá na frente. Então, quais são acentuadas igual? Igual. Aqui, ó. Único e pública. Também tá lá na frente. Aqui, ó. Único, pública. Também. Então, quais delas são acentuadas igualmente? Aqui, único e pública. Elas são a terceira sílaba de trás para frente, assim, ó, acentuada, ó. Único. 1, 2, 3. Pública. 1, 2, 3. Quando a terceira sílaba de trás para frente é acentuada, chama-se proparoxítona. Quando é a segunda, paroxítona. E quando é a última, oxítona. Vou dar um exemplo aqui para vocês, quer ver? Olha só, presta atenção aqui no exemplo, ó. Sílabas tônicas. Olha só. Quando eu conto de trás para frente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Quando a terceira aqui, ó, é acentuada, chama-se proparoxítona. Quando a segunda é acentuada, chama-se paroxítona. Quando a primeira é acentuada, chama-se oxítona. Então, você tem que lembrar. 1, 2, 3, oxi, paroxi, proparoxi. Beleza? Ok. Quando não tem acento, é aquela que eu falo mais alto. Desenho. Aqui tem acento. Café, pássaro tem acento. Tá bom. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui que elas são iguais? Tá vendo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, essas duas são iguais. Agora, essa aqui, ó. Uma tá na primeira, é oxítona. Essas duas são paroxítonas. Então, o que a gente vai colocar aqui, ó? Qual delas são acentuadas segundo a mesma regra? Único e pública são paroxítonas. E todas as... Mamma mia! Elas são proparoxítonas. E todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? E aqui você vai fazer uma listinha de palavras proparoxítonas, que tem a terceira sílaba mais forte, de trás para frente. Então, vamos responder? Vamos lá. Foi. Então, todas são acentuadas, único e pública são proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas. E alguns exemplos, médico, lâmpada, exército, trânsito, pássaro, parágrafo. E aí você tem um monte de palavras que você pode colocar aqui, não precisa ser as mesmas que eu coloquei. 36, 37, 38, já fizemos. Vamos voltar lá? Aqui, ó. Fala meu nome, Professora Marione, do 5º ano B da escola João de Deus Cardoso de Mello. Luiz Felipe, do 5º ano A da escola Nossa Senhora do Retiro. Ana Beatriz, da escola Clodoaldo, Portugal, Caribe. Yasmin Corato, do 5º ano F da escola Altenfelder Silva. Mari Guedes. Henrique, querido. Pedro Bênio, da escola Lamartine de Lamari. João Vitor, da escola Eide Alves Lazzarini. Fernanda Rafaela, querida, da escola Padre Noé Rodrigues, do 5º ano D. E a professora dela, a Pro Luciane. Beijos duplos. E a Isabelle Sofia, da professora Silvia Ortega. Beijos duplos também. Pessoal, tchau, já sabe. Qualquer dúvida é só chamar. Tô por aqui. Se inscreve no canal, hein? Tchau! Difícil hoje, né? Um pouco difícil, eu achei.